Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash, o seu programa sobre empreendedorismo, negócios e muita energia renovável. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, sou o fundador do Instituto Solar e no episódio de hoje nós vamos falar sobre locação de usinas fotovoltaicas, um tema que atrai muito a atenção de pessoas como você, de usuários, consumidores e também de investidores. E quem está com a gente hoje é o nosso amigo Aloísio Neto, ele que é advogado especializado na área de direito ambiental e energia e também é responsável pelo primeiro projeto de geração compartilhada do Brasil. Uma presença de peso aqui com a gente hoje, que eu tenho o prazer de lhe receber. Aloísio, seja muito bem-vindo a esse papo. Eu que agradeço o convite, Pedro. Parabéns aí pelo novo programa, né? Está iniciando essa nova jornada. Muito bom estar aqui conversando com você e com vocês aí de casa, né? Maravilha. Você já esteve com a gente nas versões que foram criadas, inclusive, para a internet, mas eu nunca canso de ouvir histórias, né? E eu queria conhecer quem é o Aloísio, né? Eu acho que eu estou ficando velho, né? Eu vivo contando as histórias da vida aí, mas enfim. A gente começou a trabalhar com essa área de direito de energia, que muita gente chama de direito regulatório, há 21 anos atrás, né? Então, quando começaram os parques eólicos na época do Proinfa, a gente começou a trabalhar no licenciamento ambiental desses parques, Aracati, Camusim, tudo que tinha, e eu percebi que não tinha ninguém que trabalhava com os leilões de energia na área jurídica. Comecei a estudar isso depois, né, além do licenciamento ambiental, a gente começou a trabalhar com os leilões de energia. Em 2012, quando surgiu a GD no Brasil, né, que começou com a 482, aquela resolução já revogada hoje, a gente começou a estudar, mas de forma muito incipiente, e em 2015 a gente montou a primeira cooperativa do Brasil, né, que eu sempre falo essa história porque foi realmente um marco para o Brasil, para mim, para a minha vida pessoal, profissional, e eu não sabia, Pedro, que ia dar o que deu, né? Com a criação dessa cooperativa, aí a gente foi chamado para o Brasil todo, né? Tanto para falar, para dar palestra, para fazer estudo de caso, como para montar outros negócios que continuam até hoje. E hoje, acho que você presta serviço em todos os estados do Brasil ou quase todos? Quase todos, né? Inclusive eu estava até conversando na outra vez que a gente veio conversar aqui, na outra sala e tudo, eu falei, a gente tem projetos no Brasil todo, menos no Amapá, né? É o único estado que a gente não tem. E aí, semana passada, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa dizendo assim, Luiz, eu sou do Amapá. Aí botou kkkk, vou entrar em contato contigo. Opa, vamos, né? E a gente começou com uma conversa. Mas assim, falando sério, com exceção do Amapá, a gente tem projetos funcionando, né, em todo o Brasil. Legal. Então você que é do Amapá, que está nos assistindo, vamos dar um cheque aqui nesse último estado que falta, né, do Aloísio. Verdade. Cara, legal. Sempre que eu escuto a história dos convidados, eu sou muito curioso, né? E eu me coloco aqui no lugar de quem está nos assistindo. Tenho certeza que alguém nos assistindo agora se perguntou, leilões de energia, isso parece uma coisa tão distante, são poucas pessoas que mexem com isso. Como é esse mundo, Aloísio? É um mundo bem diferente mesmo. É específico, é bem restrito por conta da capacidade de investimento, né? Então, quando você aumenta o valor do investimento, obviamente que você reduz o número de participantes. Mas eu acho que o mundo de energia ele se divide em três, na verdade. GD, Mercado Livre e leilões, né? Exatamente nessa ordem de grandeza. E aí, quando você chega nos leilões, o que é que acontece? Você precisa de um preparo muito grande para que aquele projeto participe, se habilite no leilão, não só na questão financeira, mas na questão documental. Por exemplo, eu tenho que ter uma medição de vento ou uma medição solarimétrica por um tempo X mínimo para que eu possa cadastrar aquele projeto num leilão, né? Essa parte é técnica, não é jurídica. Só que todo leilão leva tempo,
Então leva tempo, leva muito investimento, e aí, obviamente, como todo leilão, tem um edital. É exatamente nessa área que a gente entra, né? E a gente analisa desde o edital até a assessoria das empresas que vão participar do leilão, para que ele possa não ser inabilitado, né? Eu quero que ele seja habilitado e depois ele vai brigar pelo preço. Aí, resumindo, né, quando aquele leilão está aberto, por isso que eu disse que o investimento é tudo anterior. Quando o leilão acontece, que às vezes dura minutos e tudo, o que é que acontece na prática? É quem vai oferecer aquela energia para o governo num preço mais barato, né? E é um leilão reverso, né? É um leilão reverso. É quem dá menos, né? Quem dá menos, na verdade, né? E é um mundo, Pedro, que não, eu acho assim, não tem volta, entendeu? Por quê? Porque a demanda, a procura por energia sempre vai aumentar. Não é qualquer energia, é energia renovável, né? É tanto que hoje a gente já está aí com mais de 30 memorandos com o governo assinado sobre hidrogênio verde, fora os projetos de energia eólica offshore, né? A energia dentro do mar, aqui no Brasil, que a gente tem aí tramitando no IBAMA vários processos de licenciamento ambiental. Então é um mundo que não tem volta, né? E aí abre para você que está em casa um mercado que é para a área do direito, engenharia, contabilidade, econômica, né? O pessoal que vai analisar a viabilidade, segurança do trabalho, logística. Já pensou montar esses parques, né? Eu estava ontem numa reunião sobre projetos de hidrogênio verde e assim, é um mundo, sabe? É um negócio gigantesco que a gente estava tratando, contratos que envolvem aí casa de bilhões, bilhões de investimento. Eu me pergunto, a gente tem escutado muito falar de hidrogênio verde, mas a pergunta que fica, talvez até de quem nos assiste, existe oportunidade para os pequenos ou só grandiosos investidores, empresas multinacionais que colocam, que aportam dinheiro nesse mercado? No hidrogênio verde, o projeto inicial, eu não acredito que tenha espaço para quem não tem condições financeiras, não. Pelo contrário, são grandes players no mercado mesmo. E a gente está falando aqui de bilhões. Bilhões. Durante muito tempo, né? Mas assim, aquela pessoa que está nos assistindo, por exemplo, no interior do estado ou na capital, não é uma questão geográfica, mas eu digo assim, às vezes a pessoa que está lá no interior, ele vai participar da obra, ele vai participar da capacitação, é aquela senhora que tem uma pousada que vai fornecer os alimentos para quem está na obra. Então assim, a capilaridade do investimento, o investimento por si é do grande player, mas esse dinheiro ele chega de alguma forma nas comunidades mais remotas. Então é buscar Entendeu? se profissionalizar e se preparar para agarrar essa oportunidade quando ela chegar. Perfeito. Eu acho até que essa questão educacional, né, que a gente fala muito na Universidade do Integrador, nesse sentido, as pessoas, eu falo isso para os meus alunos na universidade, às vezes as pessoas, os alunos de direito pensam muito em direito de família, direito trabalhista, direito penal, e ninguém estuda direito de energia, ninguém estuda direito aduaneiro, contrastes de esporte, futebol, ou outros contrastes de marca. Então, assim, tem um mercado muito grande. Se a gente fizer essa comparação, acho que na engenharia deve, aí você sabe mais do que eu, você foi professor dessa disciplina e tudo. Então, assim, é sair do básico, né? Sair do que, aí já tem muita gente fazendo. Em compensação, por exemplo, às vezes as pessoas me pedem indicação de um contador que entenda da parte de tributação de energia. Eu só conheço dois, né? Só conheço dois. Deve ter até mais, mas assim, no Brasil eu só conheço dois, né? Fazer o que a gente faz lá no escritório, eu acho que tem 5 no Brasil, né? E nenhum da região Nordeste. E fica aí até a oportunidade, né? Quem é da área de direito, por exemplo, tem um mundo de energias para se estudar, e ainda mais agora com o hidrogênio verde chegando com força. O Brasil aí como uma peça-chave a nível mundial, inclusive, né, na produção desse tipo de energia. Sim. O problema do Brasil, Pedro, eu acho que são dois. É uma questão política, que a gente, né, não tem como mexer, a não ser como cidadão ali, na hora do voto e tal, mas assim, é uma questão política, que são os entraves, a burocracia, e um segundo momento que é o que a gente estava falando, é a falta de pessoal qualificado, né? Porque na hora mesmo do vamos fazer, aí vai vir gente da Alemanha, da Holanda, da China, entendeu? De outros países, porque vai faltar mão de obra qualificada aqui. Já tem algumas
instituições trabalhando na qualificação, e eu acho isso muito interessante, no Brasil todo. Mas o que eu estou dizendo, vamos supor que destrave tudo, né? Na questão legal, política, regulatória e tudo. Não vai ter gente para atender todo mundo. Né? Voltando aqui, até na curiosidade ainda lá do leilão, né? Existe uma frequência determinada que de tanto em tanto tempo é colocado um leilão? É uma coisa que demora muito para acontecer? Ou todo ano tem? Depende. Não existe uma frequência, sim, que você possa dizer, existem 4, 5 leilões por ano. Não. Porque, inclusive, existem vários tipos de leilão. Né? Existe leilão de usina eólica, existe leilão de linha de transmissão, existe leilão de várias outras coisas. Assim. Então, é uma cadeia de negócios. E isso vai acontecendo de acordo com a demanda. Né? O governo projeta isso. Mas, por exemplo, do mesmo jeito que projetou refinaria que não foi para frente, pode ocorrer de projetar um leilão e ele não ir para frente, como pode ter a necessidade de fazer um leilão urgente por conta de uma demanda. Percebeu-se uma demanda de uma hora para outra. Né? Quando aconteceu... E é por isso que existe aquele estudo anual, ou é bianual, se eu não me engano, do mercado de energia, né? Para saber como que está a demanda, para onde que o Brasil está caminhando. Como está a demanda. Na questão de energia influencia muito a questão meteorológica, porque já estão se falando, né? Problema de escassez de chuva, aumenta, já entrou bandeira amarela. Já entrou a bandeira. Então, aí já começa quando a gente... Isso é olhando para frente, olhando, né? Pra frente. Porque chuva estava muito bem até agora há pouco. Até né? agora há pouco estava até chovendo demais em alguns Exato. locais. O que eu ia falar era que você tem assim um planejamento, era pelo menos para ter um planejamento, né? Mas que isso não é uma linha de trem, ele pode ter algumas mudanças, né? Por questões climáticas, por questões de mercado mesmo. Quando aconteceram, lembra, 2 apagões recentemente, né? Assim, no passado não muito longe, aí todo mundo começa a falar de o sistema interligado nacional não funciona como deveria, aí vem os defensores e dizem, não, nosso sistema é muito melhor do que a Europa todinha junta, e começam as brigas dos próprios engenheiros, e cada um defende. Quem está no governo defende que aquilo ali está bom. Quem é oposição não deixa de criticar. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem um bom sistema, né? Mas, assim, que não é perfeito. Né? É tanto que a gente, como disse, sofreu. O que é uma certeza, e aí não precisa ser da área do direito de energia, é que sem energia a gente não pode viver. Né? Basta aí ter um celular sem bateria, a gente já fica praticamente fora do mundo. Assim. Então, assim, é preciso que esse planejamento, que, por exemplo, China faz planejamento para 50 anos, né? A gente tem que tratar isso como uma política de Estado, né, e não de governo. Não é para ser cada 4 anos. Né, é uma política de Estado. O Brasil vai crescer, a gente vai ter demanda de energia, vai. E a energia não pode ser mais poluente. Ela ou é renovável ou ela não é. Porque não cabe mais no mercado esse tipo de discurso. Não é um discurso ambientalista aqui, simplesmente... Não, é uma questão de necessidade. Porque aquele produtor, vamos supor, o cara produz alguma coisa para exportação, ali Juazeiro da Bahia, Petrolina e tudo. Se ele utilizar algo poluente, o pessoal na Europa não compra. Então a questão não é só ambiental, é comercial. Não é só esse discurso verde, é um discurso econômico. E eu sempre digo isso, não pensem que questão de ambiental, energia, está desatrelada da questão econômica. Pelo contrário, é tudo muito ligado. É tanto que a gente acabou de falar, né? Faltou água, diminuiu a chuva, sobe a conta de energia. Então é econômico e ambiental é junto. E está mais conectado ainda, principalmente quando se fala em venda de grande volume, em escala e exportação. Né? Isso. E aí, voltando um pouquinho que você tinha falado, eu acabei nos estudos que eu vejo, econômicos e técnicos, o Brasil e o estado do Ceará se aproximam muito assim do que há de melhor no mundo, por questões de localização. Né? Por questão do nosso porto, por questão geográfica. Então, assim, se a gente conseguir desentravar ou destravar toda essa burocracia, o Brasil fica sendo o melhor cenário do mundo sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Isso é muito bom. E finalizando aqui
aproveitar que você atua aí em todas as áreas, basicamente, de energias, né? Uma última curiosidade. Energia eólica, Luiz, o que foi que aconteceu? Esfriou? Por que o mercado de eólica parece que deu uma estagnada? É impressão ou ele ainda está a todo vapor e a gente que não está percebendo? Existe não sei se é um boato, né? Existe essa conversa no mercado. A gente que participa dos grupos de WhatsApp e tudo, saíram agora algumas reportagens falando sobre isso, né? Na questão do arrefecimento nos investimentos. Tem a ver com a questão dos leilões, que tem a ver com a questão também dos entraves ambientais. Então, assim, eu vou dar um exemplo prático, para que as pessoas de casa possam entender. Até um certo tempo atrás, no estado do Ceará, você conseguia, em alguns casos, licenciar um parque eólico, por exemplo, em cima de duna. Hoje você não consegue mais. Né? Então, isso é um entrave. Que provavelmente é o melhor local para gerar energia eólica. Eu digo muito isso. Na mineração tem um termo que eles usam chamado rigidez locacional. Que é isso, o cara vai ele vai extrair o minério não onde ele quer, mas onde o minério tem. Uhum. Na eólica é a mesma coisa, a gente tem uma rigidez locacional. Ninguém instala aerogerador onde quer. Lembra da medição que eu falei no começo da conversa? Uhum. Você instala o aerogerador onde tem uma medição que aquilo ali dê uma viabilidade econômica para o investimento. Não é em qualquer canto. Então, assim, quando alguém vê lá um aerogerador que faz aquela filinha que fica... eles estão ali não é por acaso, é porque a corrente de vento passa ali. E aí, quando você cria entraves, seja ambientais, seja econômicos, seja de logística, dá exemplo, a gente tem clientes que foram construir parques eólicos que para colocar os aerogeradores aonde eles queriam ou precisavam, eles mesmos construíram pontes. Né? Não foi o governo que construiu, foi o investidor que construiu, e não é qualquer ponte, é uma ponte que aguente o peso de passar aquelas carretas que a gente vê ali na estrada e sabe como é. E se aguenta aquilo ali, aguenta qualquer coisa. Né? Então a logística, né, o momento de você transportar isso nas estradas, o melhor horário, o tipo de estrada, o tipo de caminhão, a autorização especial, é um mundo à parte. Quem não é do setor não tem noção de como é isso, como isso é complexo. Eu acho até bonito, sabe? Eu gosto, eu me empolgo com isso. Mas assim, na hora de investir, o investidor ele não é bobo. Ele vai contemplar todos esses percalços que ele vai correr. E aí ele, no final, ele vai colocar isso no preço dele, que no final quem paga é o consumidor. Total. E aí, perguntinha aqui para o nosso espectador. Você está gostando desse papo? Fica aqui com a gente vai para um rápido intervalo e no retorno nós vamos falar sobre o que é a tal da locação de usinas e como você pode aproveitar e entrar nesse mundo também. Até daqui a pouco. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Olá, estamos voltando aqui para o nosso papo com o Aloísio Neto sobre locação de usinas. E Aloísio, o que é a tal da locação de usinas? Bom, Pedro, é um modelo de negócio que surgiu no Brasil, principalmente a partir de 2015 para cá, né, por conta das resoluções da ANEEL, em que funciona da seguinte forma: um investidor vai montar a usina e aluga esses equipamentos para alguém que quer, de certa forma, ter a mesma quantidade de energia que ele receberia da distribuidora, só que ele vai receber dessa usina por um preço menor do que ele pagaria para a distribuidora. Então, você tem aí duas partes: o dono do investimento, que é o dono da usina, e o locatário da usina.
uma coisa interessante é porque a gente sempre pensa em alugar, né? Se eu falar assim, eu vou alugar um carro na empresa X, então eu vou lá e pego o carro, o bem fica na posse do locatário. Na locação de usina, geralmente não, né? A usina fica na posse do locador. Então, se eu for dono de uma usina e vou alugar para você, por exemplo, então eu monto a usina, alugo, só que ela fica comigo. O que é que você vai receber de fato? Os créditos daquela usina que ela gerou, em quilowatt na sua conta. Vamos supor que aqueles créditos custassem pela distribuidora R$1.000. Eu vou te oferecer os mesmos créditos por 800, por R$900, que aí dá o desconto que muita gente vê na propaganda, 10 a 20%, né? As pessoas falam, pronto, é exatamente esse desconto na tarifa. Então, o modelo de negócio basicamente é esse. Só que eu falei aqui em 2 minutos algo que você tem aí, vou chutar uns 10, 20 tipos de contratos diferentes que você pode fazer. Entendi. Falando aqui para o consumidor final. Então, Dona Maria está aqui nos assistindo. Dona Maria tem um pequeno comércio, uma lojinha, uma padaria, e ela está pagando caro na conta de energia. Como que a Dona Maria, dona dessa padariazinha, se beneficia desse mundo de locação de usinas? Qual é o passo a passo? Primeiro a gente tem que deixar claro que para essa questão da energia solar, comparado com a energia eólica que a gente falou no primeiro bloco, a solar ela é muito mais democrática, né, Pedro? Em todos os sentidos, né? Se eu tenho um pouco de dinheiro, eu posso investir na minha própria usina. Se eu não tenho dinheiro algum, eu posso eu posso alugar uma usina de alguém, né, e daí obter. Então, usando esse teu exemplo, a Dona Maria lá, que tem uma padaria e tudo, ela provavelmente a despesa de energia deve ser o segundo maior valor que ela paga lá por mês. Geralmente é funcionários, depois energia. Principalmente padaria, sorveteria, clínicas de imagem, médicas de imagem, condomínio para área comum, com a energia dos elevadores. Quem aqui nunca pegou um condomínio que durante o dia o elevador não fica desligado? Por quê? Porque precisa economizar. Bom, então a ideia qual é? A Dona Maria lá, que a gente está usando como exemplo, ela vai procurar uma empresa que alugue uma usina solar para ela. Então tem 2 maneiras aí que ela pode fazer parte. Ela pode conseguir a empresa alugar uma usina todinha para a Dona Maria, seria o autoconsumo remoto, ou então a Dona Maria ela vai participar de uma geração compartilhada. Pode ser uma associação, pode ser uma cooperativa, ou pode ser um consórcio. Um condomínio civil ou voluntário, que eu ainda não vi no Brasil nenhum. Então ela pode se unir a um grupo de pessoas, que seriam, por exemplo, os associados, e ela vai, em tese, o que ela vai fazer? Ela vai alugar parte daquela usina. E aí ela também recebe os mesmos créditos, deixa de pagar aquilo ali para a distribuidora, vai continuar pagando para a distribuidora o consumo mínimo e a taxa de iluminação pública. Eu coloco isso para não deixar achar que a Dona Maria vai zerar a conta dela, isso não acontece, né? E ela vai começar a pagar tanto a conta da energia, como um boleto de aluguel que é mais barato do que o que ela pagaria na energia tradicional. Legal. Inclusive, falar para todas as Donas Marias que estão nos assistindo, né? No Instituto Solar, Luiz, nós chamamos esse grupo de pessoas, até para ficar mais fácil do público entender, de clube de energia. Então, se a Dona Maria, que é dona de uma padaria, o seu João, que é dono de um mercadinho, quiser participar desse clube de energia e ter economia na sua conta de luz, sem investimento, né, sem se preocupar com manutenção de usina, sem ninguém subir no telhado da pessoa. Então a gente chama isso de clube de energia para ficar mais fácil de todos entenderem, e faço o convite, né, se você ainda não conhece, quer fazer parte desse clube de energia, economizar na conta de luz, sem fazer investimento, a gente está deixando um QR Code aqui do lado para você conhecer mais, tirar suas dúvidas e entender qual é o passo a passo para se cadastrar. A Luiz já deu a dica aqui que é muito simples. Mas a Luiz, a Dona Maria e o seu João podem ficar na dúvida. Mas como que eu vou alugar uma usina ou um pedaço de uma usina? O fato de eu alugar isso não vai me trazer um custo? E aí eu vou ter que pagar agora a conta de energia mais esse custo de um aluguel? Realmente é vantagem no final das contas? Bom, é vantagem? É. Por quê? Porque você vai pagar o custo que você continua pagando na conta de energia, você já pagava na energia tradicional.
E o que você paga de aluguel é 10 a 20% menor do que você pagaria para a distribuidora. Então, mesmo você recebendo mais um boleto para pagar, quando você somar a sua conta de energia com o boleto que você vai pagar, vai dar menos do que você pagaria originalmente para a distribuidora. E essa história do clube, eu achei interessante esse nome, Pedro, pelo seguinte, a gente rodou o Brasil inteiro, né, como falei, menos o Amapá. E eu me lembrei agora de duas situações. Uma foi no interior de Minas Gerais e outra no interior de Santa Catarina. A gente atende muito o oeste de Santa Catarina ali, Chapecó, Anchieta, cidades bem pequenas em termos de população, mas muito, muito grandes e muito promissoras. Eu participei de um evento numa sexta-noite, como a gente está aqui, próximo a Anchieta, num município lá de Santa Catarina, e tinha no auditório quase 200 pessoas para ouvir a gente falar sobre aluguel de usina e cooperativa. Sexta à noite. Mesma coisa aconteceu em Minas Gerais, né? Então, assim, o que eu quero colocar para vocês é que essa discussão não é uma coisa só de área Nordeste, onde tem mais insolação, não. Você tem, como eu disse, no Brasil todo é muito democrático, né? Nós tivemos agora contratos, por exemplo, analisar de usinas do Rio Grande do Sul, por conta do problema da enchente que teve lá, clientes que tinham instalado usina e nos procuraram para saber como é que iria buscar a seguradora, entendeu? Então, assim, coisas que a gente fez há 4, 5 anos atrás, que viram um patrimônio, né? É um patrimônio da pessoa, é um ativo, muitas pessoas estão vivendo disso hoje. Do mesmo jeito, se a gente falou muito da Dona Maria que aluga a usina, mas tem aquela pessoa que tem um dinheiro guardado e que pode montar a sua usina, e todos os estudos, eu não faço estudo financeiro, mas todos os estudos que eu vi, a rentabilidade do aluguel da usina é melhor do que qualquer aplicação no mercado, né? Inclusive, eu já vi isso em outros programas seus, né? Pessoas que entendem dessa área financeira, que fazem um comparativo, né? Então, ele começa a ter dali uma fonte de renda, literalmente uma aposentadoria, sem funcionários, né? Porque a usina solar você tem no máximo a limpeza, uma pequena manutenção, mas não é uma coisa que gire como a eólica, você não tem uma manutenção, não é um estacionamento que você tem um carro arranhado, algo furtado. Eu estou dizendo isso porque eu tenho clientes na Bahia que tem estacionamento e usina solar. E eu ouvi dele, Luiz, a usina solar me dá bem menos trabalho que o estacionamento. Então, assim, é um leque. E olha que estacionamento não é nem para dar esse trabalho todo, né? Pois é. E aí vamos imaginar, Luiz, uma pessoa que está em casa aí agora, eu gosto muito dessa questão de se colocar no lugar da pessoa. Eu tenho aqui 60 mil reais, dá para montar uma usina? Dá. Você monta uma usina e vai alugar para a Dona Maria. Inclusive, até passando aqui um número grosseiramente, né? É importante deixar claro que nada é definitivo, porque cada investimento precisa ser feito uma análise, mas nesse exato valor que você deu aí, por curiosidade, bateu com um produto que a gente já ofereceu para investidor, de 60 mil, que o cara consegue extrair ali em torno de R$ 1.600 por mês de mensalidade. Então imagina aí, hoje R$ 1.600, pegando até aqui como exemplo, é um valor de um aluguel de uma casa, um apartamento simples. Aqui, por exemplo, na capital, pelo menos, né? E dependendo do aluguel, né? Porque eu estava conversando hoje com um colega, numa área não nobre da cidade, ele estava pagando R$ 2.000 de aluguel num apartamento pequeno. Então, para eu tirar R$ 1.600 num aluguel de um imóvel hoje, não é com 60 mil que eu consigo comprar esse imóvel e alugar por 1.600. É muito mais do que isso, é 300, 400 mil reais para a nossa realidade aqui. E o investidor, ele nesse mercado consegue fazer um valor desse com 1/3, 1/4, até mesmo 1/5 do que ele colocaria em imóvel. Que nos leva ao próximo tópico, que é justamente esse. Falando de investidor. A gente falou da Dona Maria, que é a que vai usar a energia lá daquela locação, mas alguém está locando a usina, né? Qual é o perfil dessa pessoa que loca? Aonde vive, né? O que come. Bom, primeiro que esclarecer que a história dos 60 mil não foi nada combinado, né? Não, foi por acaso mesmo. Eu não sabia. E eu
também citei aqui os 60 mil de forma muito aleatória. Podia ser 100, podia ser 200, é porque eu acho que é um número, de certa forma, razoável. Mas, vamos lá. Geralmente, quem são os investidores? A gente tem um público, assim, muito, muito diversificado. Nós temos donos de construtoras que estão investindo nisso. Nós temos médicos, nós temos aposentados, como eu disse, que investem, pessoas que trabalham no agro e estão começando a ir para um outro ramo. Estou me lembrando aqui de clientes que a gente já teve, sabe? Nós temos, por exemplo, clientes que são donos de construtora, estacionamento, então muita gente que investe, por exemplo, eu já tive clientes que são pessoas que já têm empresas de telefonia, daquela parte de internet por assinatura, então eles me procuram e dizem muito assim, Luiz, eu já tenho no meu cadastro, tipo, 12 mil clientes, e eu quero agora casar, né? Juntar, eu vou fornecer a internet dele e a energia por assinatura. Então, assim, isso é coisa do mercado. O mercado vai crescendo e se diversificando. E eu tenho pessoas que são, por exemplo, eu tive uma reunião que eu achei muito legal, remota, que era um investidor lá do interior de Minas Gerais também, e na hora da reunião remota estava ele, aí estava o pai, a mãe, os 3 irmãos, era a família que ia montar uma usina junto para alugar para um terceiro lá, que eu não sei quem era. Né? E na reunião você tem aquele cara que já estudou um pouco, que entende ali um pouquinho, e tem aquele senhor que trabalha literalmente na roça, que não entende nada de energia solar, mas que ele vislumbra uma situação de que ele pode ganhar, inclusive porque ele já tem a área, né? Isso aconteceu comigo algumas vezes já. Marido e mulher, você que está em casa aí, tem aquele dinheiro parado. Como eu disse, se você fizer esse cálculo, pode ver que os R$ 1.600 lá de locação da usina dá num percentual maior do que qualquer aplicação. Né? Eu já tive casos, aí foi aqui em Fortaleza, presencial, da pessoa chegar e dizer, Luiz, se você me provar que dá mais de 1% ao mês, eu fecho. E eu digo, olha, eu não estou vendendo equipamento, eu sei que dá porque eu já vi os cálculos. A minha parte é contratual. E aí entra na área de você fazer um contrato seguro. Tem risco? Claro que tem, é um negócio. Mas é muito pouco, sabe? Assim, pelo histórico que eu vejo, de tanto, Pedro, eu acho que até eu estou me antecipando, mas assim, eu pensando aqui, dos contratos que a gente fez, dos negócios que a gente assessorou até hoje, eu me lembro só de problema de locador com locatário em 2 casos. 2 casos. Quais seriam? Por coincidência, os 2 foram na Bahia. Um foi atraso mesmo de pagamento de aluguel. A inadimplência, né? A inadimplência. E isso teve assim, um pouco de erro do nosso cliente, foi que deixou acumular muito isso. Né? Na ideia de com medo de desfazer o contrato e tudo. E aí chegou um valor considerável de atraso de aluguel. Esse foi um caso de inadimplência. E uma forma de resolver isso, como investidor, ele poderia ter, depois de 1 a 3 meses, já ter entrado em ação e, de repente, ter mudado o locatário. Pronto. Uma das cláusulas que eu acho que não chegaria nem a 3 meses, mas chegou ali a 1 mês e meio de atraso e tudo, é uma coisa interessante, porque vamos supor que eu estou com minha usina alugada. É interessante isso porque, voltando àquele exemplo do carro, se o cara que alugou o carro, que alugou a moto, não me pagou, eu tenho que ir lá resgatar, né? Se fosse na justiça, seria uma ação de busca e apreensão, né? Pegar de volta aquele bem. No caso da solar, ainda tem essa vantagem, né? Porque, por exemplo, o meu locatário, ele atrasou. Eu não preciso ir lá e pegar a usina de volta, porque a usina já está comigo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na distribuidora e deixar de enviar os créditos daquela usina para a unidade dele. Por isso que nos contratos a gente já prevê isso e o nosso cliente fica com a procuração do locatário. Então, se ele atrasou, chega lá na distribuidora e diz, olha, essa usina aqui não vai mandar mais crédito para essa pessoa. E aí a distribuidora manda para um outro que ele quiser. Então, está resolvido, né? Estancou pelo menos o problema ali. Então, ainda tem a questão de você ter possibilidade de ter um fiador, tem seguro locação no mercado, né? Que você pode fazer um seguro para ali pagar ali 3, 4, 5, 6 meses, caso o locatário atrase. Então, os riscos são poucos nesse ponto. E o outro caso, que eu disse que eram 2, um foi de inadimplência, o outro foi que
por conta de uma reforma lá, houve uma queda de faturamento. E aí o cliente disse que não estava precisando tanto de energia como ele contratou. E aí quis rescindir antecipado por conta disso aí, e aí gerou uma multa, também prevista em contrato. E ele não queria pagar essa multa. Né? Então, pronto, foram esses 2 casos. O resto, todos os outros, eu acredito que não estão com problema. Porque quando o cliente tem problema, a primeira coisa que ele faz é ligar para a gente. Exato. Não fazem isso. Pelo contrário, Pedro, eu falei isso da outra vez e eu repito, tá, pessoal? Não é... de novo, eu não vendo produto, não vendo equipamento, nem nada. Tem muitas boas empresas que já fazem isso. Mas, assim, nunca voltou um cliente para a gente dizendo que está arrependido no investimento que fez. Nunca. Todos que voltam, e não são poucos, graças a Deus, eles voltam ou para ampliar a usina que já existe, aumentar a potência, ou para criar novas usinas em outros locais. E olha que para reclamar todo mundo é muito rápido, né? Rápido. Às vezes para elogiar a pessoa já fica um pouquinho mais na dela, mas para reclamar ela é rápida. Então se não tem reclamações é um bom sinal. As reclamações que existem, na verdade, não são do locador para o locatário. São dos investidores, dos donos de usina com as distribuidoras. Sim. Que aí realmente, meu amigo... E aí tem toda uma burocracia. Até a distribuidora que era considerada por muitos a melhor do Brasil, não vou citar o nome aqui, hoje ela está na terceira caso que mais me dá trabalho. Né, para ajuizar a ação por atraso de conexão, inserção de créditos errados, mas não é, de novo, tá? Não é um problema locador ou locatário, é dono de usina com a distribuidora. E aí, em situações como essa, cabe ali uma assessoria jurídica para ter um pouco mais de agilidade na reclamação. Nesse caso, a gente estava trabalhando, por exemplo, nos contratos a gente chama de consultoria, né? Eu não tenho nada de litígio ali. Só que a gente tem um outro lado da história, né? Quando surge algum problema, o direito de energia, pessoal, ele é muito regulado. Então tem prazo para tudo. Então, se a distribuidora atrasa, por exemplo, uma conexão de usina, cada dia que ela atrasou eu estou tendo prejuízo. Porque o sol está batendo na minha usina, o que era para estar sendo gerado e contabilizado, não está sendo. Né? Então, eu posso até não estar perdendo aquela energia, mas eu estou perdendo ali, no caso da não conexão, não é isso? Da não conexão. Eu não estou nem armazenando, nem gerando Sim. naqueles 60 meses. Eu estou só esperando a conexão e estou perdendo dinheiro. Que a gente tem vários casos assim. Isso. Aí sim, não tem solução. A gente reclama na ouvidoria que eles não vão estancar o prejuízo, às vezes eles só conectam, mas termina no judiciário. E a gente já tem casos, né, de clientes nossos, por exemplo, que receberam na casa aí de 140, 180 mil reais de indenização, que se não tivessem ajuizado a ação, claro que a distribuidora não teria pago, obviamente, por conta própria. E desses 180 mil, tudo foi... Geralmente o cálculo é primeiro baseado ali no tempo que a usina ficou parada, no que ela deixou de produzir. Esse caso que eu falei dos 180 mil, eu me lembrei exatamente porque é um caso no Rio Grande do Norte, em Natal, que na sentença o juiz colocou assim, que deixou de gerar em torno de 32 mil reais por mês de energia durante 6 meses. Aí ele multiplicou e chegou ao valor aproximado. Aí atualizou, deu mais ou menos quase 200 mil. E aí ele recebeu, tirando o honorário e tudo, recebeu quase 180 de indenização. Fora o valor que é esse cálculo básico, né? O quanto que deixou de ganhar e aí eles precisam fazer o repasse. Geralmente ali na parte jurídica se solicita algo mais pela demora, pela situação, pelo desgaste. Como que costuma funcionar? Vamos lá. Quando, pelas resoluções e pela legislação da parte regulatória, quando você paga alguma coisa de forma indevida para a distribuidora, ela tem que lhe devolver em dobro. Então, isso é definido já. É definido. E aí, nesse caso específico desse processo, eu me lembro que tinha um valor que ele pagou a mais e o juiz também mandou devolver em dobro. Uhum. Fora, aí, dependendo do caso, você tem que analisar. Podem ter outros tipos de prejuízos, né? Por exemplo, aquela empresa ela tem um prejuízo na imagem dela com o cliente final. O STJ já entendeu
Isso Eu é posso pedir pacífico, danos morais. dano moral para a pessoa jurídica, né? Custo de oportunidade, enfim, às vezes ele financiou aquilo ali junto ao banco e não entrou o faturamento, teve um problema no pagamento da parcela do banco. Então, tem um mundo de coisas que a gente tem que analisar. E assim, apesar de falar assim, um mundo de coisas, a nossa análise é muito técnica. Não adianta eu chegar para te dizer, criar uma ideia, né? Pedro, não, entra aqui cobrando 1 milhão de indenização que eu sei que não vai sair. É melhor a gente entrar com os pés no chão, dentro do processo, até para que não haja uma sucumbência, né? Sim. Porque tudo que a gente pedir a mais, se a gente não ganhar, eu posso ter isso, é um efeito contrário. E demora mais tempo. E demora mais tempo. Maravilha. E aí, tá curtindo esse papo? Segura aí mais um instantinho, a gente vai fazer uma rápida pausa. Daqui a pouco você vai entender mais detalhes de como que funcionam os serviços prestados pelo Aloysio e como você pode aproveitar, conhecer, se aproximar desse mercado. Segura aí, a gente volta dentro de alguns instantes. Confiança e tecnologia. O sol brilhou, brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos a mesma energia. Passou, somos a mesma energia. Olá, estamos voltando aqui para o nosso Energizei Cast com o nosso convidado especial, Aloysio Neto. E Aloysio, como que o nosso ouvinte, a pessoa que nos acompanha aqui, faz para se aproximar dos teus serviços? Quais são os serviços hoje que o teu escritório presta nesse mercado, né? Fora a Dona Maria, que é a consumidora, fora o investidor, o profissional de energia solar também utiliza dos teus serviços? Conta um pouquinho. A gente tem dois mundos, né, no escritório. Tem um mundo, como eu falei no bloco anterior, de consultoria. Então, análise de contrato, contratos que vão ser feitos, ou contratos que já existem e você precisa revisar, locação de usina, cooperativa, associação, entrada e saída de cooperados, as assembleias de funcionamento desses, a gente assessora todos esses serviços, a gente presta todos esses serviços de assessoramento. E no caso dos prejuízos, quando entra aí aqueles desmandos da distribuidora, qualquer coisa que precise ser judicializada, aí a gente entra no contencioso, né? Eu saio da consultoria e já vou para o litígio, né? Então tem tanto a parte dos investidores. Por exemplo, como eu falei, a gente teve reunião essa semana com o pessoal de hidrogênio verde. Então, a empresa francesa, canadense, com sede também na Holanda, tem esse pessoal. E tem, por exemplo, família de pessoas, herdeiros, que têm parque eólico instalado na sua fazenda, no seu imóvel, no interior, e está querendo saber se a empresa eólica está pagando corretos os valores lá. Então, no mundo de energia, nessa parte contratual, e até antes do contrato, né, nas propostas, o integrador às vezes vai propor, a gente analisa as propostas para ver se não tem nenhum problema com o Código de Defesa do Consumidor, se não está prometendo algo a mais, ou que possa gerar algum tipo de problema. Todos esses setores a gente consegue trabalhar, né? É muita coisa, né? Por isso que a gente só trabalha com isso. Se você procurar, Luiz, previdenciário, direito de família, a gente não faz só energia e ambiental. E todo o Brasil, hoje a gente tem, exceto Amapá, é isso? Os projetos, né? Os projetos funcionando, mas a gente hoje tem 3 sedes, né? Uma em Fortaleza, uma em Natal e uma em Anchieta, que é uma cidade no oeste de Santa Catarina, que a gente montou porque prestou consultoria para 7 municípios lá. E aí a gente tem uma sede lá. Mas a gente atende o Brasil todo. Legal. Mas os nossos 3 locais sedes são esses 3. Tem alguma coisa nesse papo, Aloysio, relacionado a esse mundo de locação, público,
assunto que a gente não tocou nessa nossa conversa e de repente seja válido colocar aqui? Não, eu acho que a gente abrangeu aí questão, por exemplo, de investimento, de risco, para quem serve esse tipo de contrato. Eu só oriento, assim, sempre, Pedro, sabe, que a gente, hoje, pela facilidade do acesso à informação, né, se você colocar aí lá no buscador usina solar, vai aparecer tudo que é coisa que vocês imaginarem, seja numa rede social, noutra, não sei. E aí a orientação que eu dou é que as pessoas filtrem isso, né, porque tem promessa de todo tipo. Então busquem pessoas, seja da área jurídica, seja da área de engenharia, pessoas sérias, que tenham um currículo, né, no sentido de que dê segurança, porque mesmo que o investimento não seja tão alto, muitas vezes, é o valor que a pessoa guardou a vida toda. Né? É aquilo ali que gera expectativa. Então, eu tenho clientes que passam por problemas, por exemplo, um cliente lá do Pará, que ele disse, doutor, a distribuidora, no caso lá, a Equatorial, está me dando um problema, isso aqui é um investimento, é meu dinheiro investido da vida toda. Então, eu prezo muito por isso. Né? E como no nosso caso, você vê, eu vejo, todo dia aparece um que se apresenta como especializado. Né? Sim. Então, aí pergunta, quantos projetos você fez? Eu queria ver uma usina que está funcionando. Né? Eu já levei, por exemplo, a gente já teve casos de clientes do Rio Grande do Norte que pediram para visitar usinas lá em Minas. Né? E a gente cria um vínculo de amizade com os clientes, graças a Deus. E aí eu liguei pro cliente de Minas e falei, olha, eu posso levar o cliente do Rio Grande do Norte, Natal, eu queria... Claro que pode, Aloysio, e tal. Chegamos lá na fazenda da pessoa e tudo, e já tinha até um almoço lá que eles foram, ficaram amigos, né, e tudo. Então, assim, isso me dá muita tranquilidade, sabe? Porque é um cliente que vai falar para o outro, né? Como é que foi o nosso trabalho. O cliente lá, o novo, vê a usina funcionando, consegue falar até sobre faturamento, coisas desse tipo, num ambiente mais fechado, mas consegue. E aí esses testemunhos acabam dando credibilidade. Então, eu só oriento isso. Não desistam, pelo contrário, estudem um pouco, aprendam um pouco. Nós temos clientes, como eu disse, de todo tipo, pessoal. Engenheiros, médico, dona de casa, pessoa que trabalha em roça, plantando, todo tipo. Eu tenho clientes, por exemplo, da Austrália, Dubai, Inglaterra. Né? Eu tenho um cliente que é da Austrália que investe no Mato Grosso, né? Que trabalhava lá com um tipo de cultura, tem uma área que não dá para plantar, o que é que ele fez? Instalou usina solar. Legal. É até interessante porque as reuniões que eu tenho com eles são bem horários bem diferentes, né? Porque o fuso horário não permite. E é investimento que o Brasil tem uma riqueza inigualável, né, em relação até a muitas partes do mundo. Isso. Muita área, uma insolação muito boa, né? E com esse procedimento regulatório que vem de 2012 para cá, depois que entrou em vigor em janeiro de 2023 a 14.300, né, que é a lei de 2022, mas entrou em vigor em janeiro de 2023, dá uma certa segurança. Né, porque o investidor lá pergunta, ele diz, Aloysio, qual é a lei que trata disso? Ele começa a questionar os riscos que ele tem. Então, a gente tem um ambiente muito regulado, sem dúvida. Você considera que a existência, a criação da Lei 14.300, que regula a geração distribuída, foi um avanço na regulação da energia solar no Brasil? Foi. Na verdade, antes da 14.300, quando eu participava dos congressos, eu sempre batia nessa tecla, sabe, Pedro? Eu dizia assim, olha, pessoal, um assunto dessa magnitude, com essa quantidade de investimento, com essa quantidade de interesses envolvidos, não pode ficar sendo regulado através de regulação. Que significa dizer o quê? Através de regulação, de resolução. É que, se eu falar de resolução, eu estou na mão de 5 diretores da ANEEL, né, que decidem lá. A partir do momento que se cria uma lei, que no caso é a Lei 14.300, não estou dizendo que todos os problemas foram sanados. Pelo contrário, surgiram até outros. Isso. Mas
nos dá uma É um pouquinho segurança. mais democrático, né? É, Um pouquinho não, bastante, né? e ela já foi alterada, né? Então, assim, a gente tem deputados no Congresso que são defensores da causa. Sim. Né? Quem é do setor sabe de quem eu estou falando. E nem vou citar aqui nomes para não fazer campanha para ninguém. Mas, assim, a gente precisa reconhecer. Então, quando a gente precisa de alguma coisa que seja relacionada a isso, a gente busca esses nossos representantes, apresenta, a gente trabalha muito até, você perguntou, com um projeto de lei. Né? Tem pessoas municípios que querem criar suas usinas, fazer licitação, procura a gente para trabalhar num anteprojeto de lei que um vereador vai apresentar, que o próprio prefeito vai apresentar. Tem a ver com energia, é possível trabalhar com esse assunto, né? Porque sempre vai ter que ter regulação, Sim. né? Sempre. E aí o mundo é jurídico. Né? Tem todo o envolvimento técnico, quase tudo que eu falei aqui de ações, por exemplo, judiciais, quase tudo não, todas as ações judiciais, por exemplo, pessoal, eu preciso que alguém da área técnica me diga como é que eu cheguei naqueles 30 mil reais de prejuízo por mês lá do empreendimento de Natal. Porque alguém da área técnica me disse, essa usina geraria, porque geraria, não está gerando, porque a distribuidora não conectou. Sim. Então, a gente anda muito de mão dada, sabe, com a área técnica, porque o técnico, o pessoal da engenharia sabe fazer os projetos, mas não sabe a parte jurídica. E eu não sei a outra, né? Então, a gente se complementa, faz uma equipe que defenda os interesses de quem investiu, de quem está interessado nessa área. Quem está nos acompanhando, que quiser conhecer, contratar, se aproximar dos serviços do Aloysio ou do seu escritório, como que faz? Onde que procura? Bom, a gente, no meu Instagram, Aloysio Neto, tem lá todos os contatos, né, tanto de Anchieta, como de Natal e de Fortaleza, e geralmente se entra em contato pelo WhatsApp, né, no 85-9984-2966, e pelo Instagram acho que é a maior porta de entrada hoje, né? Nós temos um canal no YouTube também, recém-montado com algumas dicas que a gente vai passando aí, problemas que vão surgindo e a gente vai alertando as pessoas para evitarem, e aí vai desenvolvendo o setor, né? Porque, assim, Pedro, eu acho também que a gente falou muito de investidor e do locatário, do locador, mas assim, tem uma comunidade de acadêmicos, sabe? Da engenharia, do direito, de outras áreas que também estão sedentos por essas informações. E eu dou aula, agora vai fazer 20 anos que eu estou em sala de aula na universidade, né? E agora no próximo mês faz 20 anos. E aí, assim, é meio que natural da gente, né? Querer passar um pouco da nossa experiência e para as outras pessoas, até porque eles vão dar continuidade a isso. Sim. Né? Eu preciso que um dia esse ritmo não dá para aguentar, né? Então já tem pessoal, os herdeiros, né, que vão assumir isso aí. Maravilha. Luiz, obrigado por esse papo super leve, simples. Eu acho que, independente do nível de quem nos assistiu aqui, ficou fácil de entender. Te desejo muito sucesso. E antes de você ir, eu gostaria de lhe dar essa lembrancinha, esse mimo aqui da Santa Clara, eles que são apoiadores da gente. Obrigado. Para energizar você e toda a sua equipe lá com o café. Guardar aqui com carinho. Vamos aproveitar, né? Eu que agradeço, Pedro. Eu queria, assim, de uma forma muito sincera, sabe? Parabenizar pelo trabalho que você tem feito. Não é de agora também, né? Eu falo que eu sou um dos pioneiros, mas você também já tem um bom tempo de estrada. E como eu disse, a gente ajuda a sociedade, né? A produzir uma energia limpa, renovável, a criar empregos, a gerar renda nos cantos assim, mais remotos do nosso país. Quem sabe, quem tem uma usina solar grande na sua cidade, um parque eólico, por exemplo, funcionando, sabe o tanto de pessoas que aquilo ali movimentou durante a obra, o tanto de emprego que gerou. Então, isso é muito interessante, sabe? E a parte de energia, para quem está nos assistindo, é um mundo sem fronteiras, né? Como eu falo, o direito de energia me proporcionou coisas que acho que nenhum outro ramo poderia proporcionar, em termos de viagem, em termos de conhecimento, de cultura. Essas coisas os acadêmicos precisam valorar. Conexões, sabe? Oportunidades. Isso é muito, eu acho até bonito, né? Então, assim, o Instituto Solar, a Universidade do Integrador, são hoje referência no mercado para quem quer dar esse
start, e quem já deu start, mas que quer se manter qualificado, porque cada mês é uma tecnologia nova, né? É um tracker novo, é um equipamento novo, é uma legislação nova. Então, assim, por mais que a gente tenha muito tempo no mercado, a gente precisa estar estudando o tempo todo. Né? E essas conversas, estudar não é só pegar o livro, é você se conectar com outras pessoas, é participar de eventos, de congressos, estudar esses casos, ouvir as nossas histórias. E eu acho que vocês têm um papel muito importante. Por isso que eu fico muito tranquilo, eu me sinto meio em casa aqui. Fico feliz por isso. E dados aqui para você acessar, conhecer, visitar as páginas do Aloysio Neto estão aparecendo também aqui na descrição desse vídeo para você que nos acompanha visitar e ficar por dentro, beleza? Aloysio Neto mencionou agora há pouco a Universidade do Integrador, é uma plataforma com diversos treinamentos do mercado de energia, inclusive ele também está lá dentro com um treinamento completo da parte de locação de usinas. Então, se quiser conhecer, se aproximar e se aprofundar mais, a gente também está deixando aqui o link na descrição e você pode acompanhar ele aqui na tela. Agradeço você por estar aqui com a gente ao longo de todo esse episódio. Lembre-se, quer participar? Manda aqui tua mensagem. O QR Code com o WhatsApp do programa está aparecendo aqui na sua tela. Envia para a gente um áudio, um vídeo. Quem tu gostaria que estivesse aqui? Quais os temas você gostaria que nós trouxéssemos para o programa? Obrigado pela presença. Um grande abraço, sucesso e a gente se vê no próximo episódio.